servi-los. Amém? Nesta hora, eu queria pedir a você, mais uma vez, fechar os teus olhos, estender as tuas mãos na direção de Rômulo, na direção desse altar, de onde a palavra do Senhor virá nesta noite diretamente para o nosso coração. Amém? Você concorda? Então, em concordância, assim, com as tuas mãos erguidas, Senhor, nós queremos abençoar a vida de Rômulo. Sabemos que o Senhor já tem tratado com ele. E nesta hora, Senhor Deus, nós, como igreja, em unidade, o abençoamos. Toda sorte de bênção sobre a vida de Rômulo, para que venha sobre ele o teu reino. E seja feita, através da vida de Rômulo, para a tua igreja, a sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente para compartilhar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Como o irmão Anderson já nos falou, né? Temos uma série de quarta-feiras aí que temos uma temática especial, né? Não sei quantos vieram nas anteriores, mas o tema é Encontros Transformadores com Jesus. Já tivemos aí 3 mensagens e hoje nós teremos mais um encontro transformador com Jesus. E essa noite é baseado na história de Zaqueu e nós vamos aí compartilhar um pouco do que Deus tem para nós essa noite. Mas antes de eu começar, eu queria só falar com os irmãos. Algo que, assim que me veio isso, assim que eu fui estudar, né, fui ver essa palavra, veio isso na cabeça. Uma vez, uma quarta-feira aqui na igreja, tinha um pregador, estava aqui, né, pregando e tudo mais, aí falou para o irmão virar para o irmão do lado e falar assim, olha, fala para esse irmão aí do teu lado que hoje você vai ter um encontro com Jesus. Não foi nessas últimas quartas-feiras, não, tem bastante tempo já isso. E aí ele falou, e aí eu vi um irmãozinho virando para o lado e falando, olha, hoje você vai ter encontro com Jesus. Aí o irmão virou assim para ele, irmão, sou crente, poxa, já tive meu encontro com Jesus. Não é? Eu já conheço Jesus, ponto, acabou. E aí a gente ficou assim, aí de novo ele pediu uma outra vez na mensagem para que ele falasse isso, você vai ter o seu encontro com Jesus. Aí o menino virou para o lado e falou ele, irmão, está me estranhando, irmão? Eu sou crente, irmão, conheço já Jesus, já tive meu encontro. E aí, depois de tudo, a gente conversou, né, que até conversei com um pregador, aí o pregador falou até, às vezes as pessoas não entendem que o encontro com Jesus não é uma vez, né? Nós temos que buscar sempre ter encontros com Jesus. Jesus sempre tem algo novo. Os discípulos de Jesus caminhavam com ele, mas dia após dia Jesus tinha algo novo para ele, um encontro novo, uma palavra nova. E essa noite, eu quero pedir para você virar para o seu irmão do lado e dizer que hoje ele vai ter um encontro transformador com Jesus. Fala para ele aí. Sacode ele aí, se ele estiver dormindo. Se ele te responder aquilo que eu falei, você também não fala nada. Amém. Então, queria pedir para que os irmãos, depois de tudo isso, abrirem a sua Bíblia em Lucas 19, mesmo assentados, como o texto é um pouco longo, queria compartilhar com vocês, Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim, acompanhem comigo, por favor. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Versículo 7. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem
também é filho de Abraão. Portanto, porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite o que tu queres, Pai, que essa mensagem venha de encontro ao coração de cada um que entrou aqui hoje. Como já foi dito, Pai, não foi por acaso, Senhor. Tu tens uma palavra para nós, ó Pai. Tu tens um encontro transformador para cada um de nós essa noite, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, quero te convidar para viajar comigo por esse texto, porque é um texto um pouco longo. Ao longo da mensagem eu vou repetir alguns versículos, mas tenta imaginar mesmo o que está acontecendo. É uma multidão, e eu vou te ajudar ao longo desse texto. Bom, primeiro, antes da gente começar, né, a gente tem que destacar quem era Zaqueu. A história é sobre Zaqueu. Foi o encontro transformador de Jesus com Zaqueu. Quem era Zaqueu naquela época? O versículo 2 nos dá uma ajuda aí, nos dá uma pista, né? Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aí a gente fica pensando, o que era publicano, né? O que é publicano e tudo mais. E aí, se a gente for buscar, né, naquela época, aquela região que Jesus estava passando era dominada pelo Império Romano. Então, para financiar todo esse império, eles cobravam impostos em todos os lugares, esses lugares que eram dominados por eles. E os judeus, que essa região era uma região onde haviam judeus, se opunham a pagar esses impostos, porque eles acreditavam que assim eles iam estar financiando um império pagão, porque os romanos eram pagãos, eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. Eles acreditavam que assim eles iam estar financiando esse império, então eles eram totalmente contrários a pagar, mas eles eram forçados a pagar. E quem era responsável por coletar esses impostos? Os publicanos. Os publicanos, eles eram, aí ó, olha o ponto importante, eles eram agentes judeus que coletavam os impostos para o Império Romano. Então, Zaqueu e os outros publicanos, todos eles eram judeus. Eles eram irmãos, pessoas conhecidos ali daquela região, de repente da mesma família, e eles, judeus, eram responsáveis por coletar esses impostos. Então, o que os judeus pensavam sobre esses publicanos? Traidores. Eles são traidores. Eles que são do nosso povo, que viveram com a gente, vivem com a gente, são iguais a nós, são responsáveis por pegar esses impostos exorbitantes da gente, extorquir a gente. E ainda tem isso, que eu não comentei, né? Os publicanos também tinham uma má fama, além disso, porque muitos extorquiam os judeus. Como assim? O Império Romano dizia que tinha que cobrar X, só que eles chegavam lá para a pessoa e cobravam quanto eles queriam. Eles, geralmente, né, muitos colocavam dinheiro a mais ali, cobravam a mais e a pessoa ia ter que pagar aquilo, não importa, ele falou, ele falou. Então, os judeus eram totalmente irados contra essas pessoas. Eles eram uma das classes mais rejeitadas na época, né? Na Bíblia nós vemos aí textos que pessoas comparam eles a prostitutas e tudo mais, assim, pessoas totalmente renegadas, mas que eram pessoas, como diz aqui o texto, ricas. Ele era rico, e como ele ganhava esse dinheiro? Através de tudo isso aí, cobrando os impostos, colocando dinheiro a mais. O próprio texto vai nos dar pistas a respeito disso, né? Então, não é de se espantar que quando Jesus vai entrar na casa, né, de Zaqueu, todo o povo fica, nossa, não é possível, ele vai fazer isso e tudo mais. Eles já tinham aquela fama muito forte naquela região, aliás, em todas as regiões dominadas pelo Império Romano, eles já tinham essa fama. E agora, tendo tudo isso, eu queria destacar com os irmãos passos para nós termos um encontro transformador com Jesus. Nós vemos aí, no final, já lemos o texto, no final, Zaqueu tem um encontro com Jesus. Ele muda de vida, mas eu quero destacar essa noite com os irmãos como, o que nós devemos fazer, quais são os passos, o que é importante para nós nessa caminhada em busca desse encontro transformador. Como eu já disse, é para todos nós, né? Então, bom, o primeiro passo que eu destaco aí, se o irmão quiser anotar, o primeiro passo é buscá-lo da maneira certa. Buscá-lo da maneira certa. Para ter um encontro transformador com Jesus, devemos buscá-lo da maneira certa. O que isso significa para nós? Buscar Jesus da maneira certa.
Aí nos versículos 3 e 4, de Lucas 19 ainda, diz assim, só repetindo para a gente recapitular: buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo, por causa, em outras versões diz, né, por causa da multidão. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aí, eu lendo esse texto, viajando, né, como eu falei, né, tentando entrar na história, eu peguei uma coisa aí. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. A multidão está lá atrás. Zaqueu viu aquilo tudo, queria ver Jesus, e o que ele fez? Sabia que Jesus ia passar lá na frente. Então, ele correu lá na frente. Provavelmente, lá na frente estava vazio, como ele diz ali, né? Devido à multidão, por esse motivo, correu adiante da multidão. Então, onde ele estava na frente, não tinha multidão. A multidão estava lá atrás com Jesus. Mas, quando nós vemos aí, às vezes, na televisão, esses repórteres, né, querem falar com alguém importante e tudo mais, ou até mesmo fã, essas pessoas assim que correm atrás de alguma pessoa. Quando elas sabem que a pessoa vai passar lá na frente, o que elas fazem? Elas vão lá na frente e ficam lá paradas esperando aquela pessoa chegar para tentar o quê, né? Tentar, não sei, apertar a mão, ou repórter, uma entrevista, porque ele quer conhecer aquela pessoa. Ele quer encontrar e, ele vai olhar para mim, ele vai me ver e tudo mais. E o que Zaqueu fez aí? Subiu numa árvore. Ele procurou uma árvore para subir e subiu numa árvore. O que eu vejo nisso? Zaqueu poderia ter ficado, ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele poderia ter ficado ali embaixo, esperando. Quando Jesus passasse, ele podia tentar tocá-lo, ou gritar, tentar falar com Jesus, qualquer coisa. Se ele quisesse, se ele almejasse mesmo conhecer Jesus, saber, ouvir, qualquer coisa, ele poderia tentar, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Talvez nem todos tivessem aquela informação, mas ele tinha. Mas ele não fez isso. Ele subiu numa árvore. E aí, esse é o ponto que eu quero destacar, né? Talvez Zaqueu quisesse somente olhar Jesus. É isso que Zaqueu estava tentando ali. Ele só queria olhar, ver Jesus, ou saber, não sei, lá de cima ele ia olhar, aquele era Jesus. Entende? Ele não estava almejando encontrar, conversar, saber quem era. E muitas vezes nós buscamos isso, apenas ver Jesus de longe, assim, às vezes nós estamos acompanhando, queremos somente acompanhar o que está acontecendo, às vezes nós vemos Jesus de uma forma, não sei, muito santa e poderosa, sim, ele é tudo isso, mas acima de tudo, ele é que quer nos encontrar, ele nos ama, o amor dele é maior do que tudo isso, o acesso a ele, por ele ser tão poderoso quanto ele é, ainda assim não é interrompido. Isso é que é o mais importante, isso eu gostaria de destacar nesse passo. Jesus quer ter um encontro com a gente, e nós temos que estar dispostos também a encontrá-lo, não tentar somente ver, acompanhar, saber quem é Jesus. Muitas vezes nós vamos à igreja, conhecemos o pastor, os irmãos, conhecemos tudo, sabe? A pessoa está acompanhando, mas ela ainda não se abriu para ter um encontro com Jesus. Ela ainda não se abriu totalmente, ela só está acompanhando, tentando ver, tentando, ter uma noção de quem é, de como é que ele é. E não, Jesus não quer isso de você. Jesus quer verdadeiramente te encontrar, conhecer, falar contigo. E às vezes a gente busca, né, a hora certa, o momento certo para aceitar Jesus. A roupa certa não tem que ser naquele dia, tem que ser naquela hora, naquele momento. E não, quando Jesus diz tudo isso, né? Quando Jesus faz isso, né? E mais do que isso, eu quero te dizer, se você ainda não aceitou Jesus, ainda não teve o seu encontro com Jesus, esse momento perfeito nunca vai chegar. O momento perfeito de você aceitar Jesus é hoje, é agora. Você está aqui, Jesus veio e Jesus quer ter um encontro com você. Isso é fundamental. Zaqueu estava ali meio perdido e Jesus simplesmente queria encontrá-lo. E aí, eu queria ler com os irmãos o texto de Romanos 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26, para falar sobre isso, que às vezes nós pensamos como Jesus algo muito longe e tudo mais, mas não. O maior sacrifício, tudo que ele pôde fazer por nós, ele fez. Então, basta nós aceitarmos a ele, querermos ter um encontro verdadeiro com ele. Romanos 3, versículo 21.
Versículo 21 diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que esse texto está nos dizendo, né? Nós não somos dignos. Aqueles que pensam às vezes, eu não sou, Jesus é uma coisa muito distante. Não, nós não somos dignos, mas Jesus fez tudo isso, o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós. Apesar de nós vermos ele como uma figura distante, ele desceu à terra, sofreu, fez tudo aquilo por nós, porque por amor a nós. E é isso que nós precisamos entender. Quando buscamos o encontro com Jesus, devemos buscar da maneira certa, devemos buscar encontrá-lo de verdade, nos entregarmos a Ele. E às vezes a gente procura, né, o dia certo, a hora certa, não, vou esperar para aceitar Jesus, hoje não, amanhã não sei qual o dia, estou esperando. E aí a palavra de Deus precisa abrir, só acompanhe comigo. Mateus 24, versículo 36 diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Não tem dia certo, não tem hora certa. E mais do que isso, né, a gente lê esse texto, o que os irmãos lembram aqui? O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. São os nossos dias, é o que nós vivemos hoje. E o dia e a hora ninguém sabe. Vai ser como Noé. Você imagina Noé, só ele tinha aquela informação, só ele sabia. Deus disse a ele, entra na arca, e ele entrou. E todo mundo estava lá, muito bem e tal, esperando. Noé era maluco e veio a chuva. Imagina, vai ser assim nos nossos dias também. Quando ninguém esperar, quando ninguém estiver preparado, pronto para isso, é o momento em que Deus virá. Muito lindo isso, muito forte. Só um minuto. E aí, isso vale também para aqueles que às vezes estão longe de Deus, se sentem longe de Deus, que estão aqui talvez e, não sei, se sentem, como eu falei, né? Jesus é algo distante, aceitaram Jesus, mas se afastaram dos caminhos de Deus. Hoje Deus também quer ter um encontro conosco, com você, e é através disso, desse amor, desse sacrifício que Ele fez por nós, que Ele vai propor isso a nós. Bom, segundo passo que eu destaco aqui é deixar o rei entrar na sua casa. Deixar o rei entrar na sua casa. E aí, nós realmente, como eu disse, não somos dignos de Jesus, do sacrifício dele, mas o mais incrível, o mais louco disso tudo, né? O que mais nos impressiona é que ele nos chama. É ele que nos chama. Ele fez tudo por nós e foi ele que chamou Zaqueu. Apesar de Zaqueu ter feito tudo aquilo, ter subido numa árvore, ter talvez até se escondido, Deus chamou, Jesus passou e chamou Zaqueu para descer. E aí, olha o que Jesus diz para Zaqueu. Quando Jesus, no versículo 5, chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Jesus o chamou. Jesus chamou Zaqueu. Pode colocar para mim a figura? E aí, eu separei aqui umas figuras, 4 figuras, né? Que são 4 árvores. São 4 árvores, as mesmas que Zaqueu subiu, né? É só um tipo de árvore, que é o sicômoro ou a figueira brava que ele subiu. E aí a gente olha para essas árvores. Eu fiquei pensando, eu estava lendo o texto, e aí veio na minha cabeça, olha as árvores. Eu falei, vou olhar as árvores, como é que são as árvores? Imagina essa árvore. Jesus está vindo lá de longe, Zaqueu estava em cima dessa árvore aí. Ele olha, dá para ver alguma coisa lá dentro?
dá para ver nada, né? Se tem uma pessoa ali dentro, né? Nem se tivesse, talvez tenha, não sei. Se tem uma pessoa ali dentro, a gente não consegue ver que ela está ali dentro. O que Zaqueu fez, na verdade, quando ele subiu ali? Como eu já tinha dito, né? Ele se escondeu. Estava praticamente se escondendo de Jesus. Ele queria vê-lo, mas não queria se aproximar dele. E aí, o mais incrível nisso, né? Como eu destaquei aqui, deixar o rei entrar na sua casa. É que quem chamou Zaqueu foi Jesus. Jesus o versículo diz, Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Jesus sabia que Zaqueu estava ali. E mais do que isso, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Jesus conhecia ele. Jesus sabia que ele estaria ali naquela árvore. Em cima de uma árvore, escondido, Jesus sabia. Jesus olha e chama. Zaqueu, desce depressa. Que coisa linda. Jesus chamou Zaqueu numa árvore escondida, num lugar escondido. Jesus sabia que ele estava ali. E mais do que isso, né? Jesus chamou Zaqueu, apesar de tudo que Jesus sabia que o povo falaria, Jesus o chamou. Jesus conhecia ele. E aí eu destaquei, né, que é deixar o rei entrar na sua casa. E aí em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não somos nós que vamos convidar Jesus, não somos nós que vamos chamá-lo. Basta nós deixarmos ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é isso que nós precisamos fazer, abrir. Não há nada, não há nenhuma coisa mirabolante, não. Somente abrir, somente aceitar esse chamado de Jesus para nós, para ter um encontro conosco. Na verdade, se nós formos ver aí, né, o que está acontecendo? Jesus está chamando Zaqueu para entrar na casa de Zaqueu. A casa era de Zaqueu. Jesus não chama, vem para minha casa, não. Jesus fala, vamos, Zaqueu, posso entrar hoje junto com você na sua casa? E é isso que ele fala para a gente hoje. Posso entrar hoje com você, aí dentro de você? Posso entrar na sua casa? Posso morar com você? Estar com você todos os momentos da sua vida? E é isso que Jesus estava falando. E a gente fica, não sei, eu olho isso, eu fico impressionado. Que às vezes nós deixamos escapar, né? Como eu falei, alguns pontos, né? Simplesmente lendo, mas isso eu fiquei lendo, e essas coisas vêm na minha cabeça, e é incrível. Jesus convidando, Jesus chamando. Não somos nós que vamos convidar o rei para entrar na nossa casa. Quando nós vemos alguma autoridade, não sei, a presidenta ou presidente, ou qualquer tipo de autoridade, né? Não somos nós que chegamos a eles. Nós não podemos chegar, vou entrar na sua casa, então não. É ele que nos chama. É ele que nos chama. Talvez se, não sei, uma presidenta ou alguém chegasse para você e falasse, posso ir na sua casa hoje? Você me recebe no jantar? Tudo mais. A gente, claro, sim, óbvio. Por quê? É autoridade. A gente fica assim, sabe, feliz, e é isso. Nós não podemos convidar, simplesmente, né? Jesus, ele que te convida. Antes disso, ele já te convidou. Ele quer entrar com você na sua casa. E aí, passado isso, nós vamos para o terceiro passo. Terceiro passo para termos um encontro transformador com Jesus. Precisamos que nossas ações exteriores demonstrem uma mudança interior. Pegaram? Ações exteriores demonstrem uma mudança interior. E aí, no versículo 7, aí Lucas 19:7, diz assim: todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. E aí, eu comecei a ler esse texto e veio uma coisa na minha cabeça, né? As pessoas que disseram isso, eram as pessoas que estavam seguindo Jesus, acompanhando ele, que talvez já tenham tido um encontro com ele, já conheciam e tudo mais. Mas o que isso demonstra? O que essa fala aí demonstra? Que eles não entendiam o que Jesus estava fazendo, que eles não conheciam, as suas ações exteriores não demonstravam que eles haviam tido uma mudança interior. Essas ações demonstravam que eles não entendiam nada sobre Jesus, sobre o que Jesus havia feito, e mais do que isso, Jesus já havia feito isso com Mateus, um de seus discípulos. Ele também era cobrador de impostos, e Jesus o chama. E quando Jesus o chama, ninguém também compreende. Jesus assenta à mesa com diversos cobradores de impostos,
e outros pecadores, que é o que a Bíblia nos diz. E olha a reação, em Mateus 9:11 diz assim, a reação das pessoas que estavam com ele. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Olha isso, como é que as pessoas realmente não entendiam. Os fariseus, que se diziam conhecedores da palavra na época, não entendiam o que Jesus estava fazendo. Conheciam Jesus, acompanhavam Jesus, muitas vezes até para indagá-lo, para tentar desafiá-lo, mas eles não entendiam, não compreendiam o que Jesus estava fazendo ali. Mas, apesar de tudo isso, essas pessoas que acompanharam Jesus, não entenderem, Zaqueu, que era um pecador, que era renegado, demonstrou estar apto para ter esse encontro transformador. Zaqueu, que era a pessoa errada, né, vamos dizer, da história, demonstrou estar apto. Olha o que ele diz para Jesus. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso é Lucas 19, versículo 8. Olha só que incrível. Zaqueu, que estava tudo errado, Jesus não cobrou nada dele. Jesus não chegou para ele e falou: olha, Zaqueu, o que você é? Até porque quando Jesus chama ele pelo nome. Mas Zaqueu até então, Jesus não sabe nem o que eu sou, Jesus não me conhece. E logo no momento ele vira e fala: Jesus, eu vou restituir aquelas pessoas que eu roubei, e mais do que isso, vou dar metade dos meus bens aos pobres, que ele não deveria fazer aquilo. Ele se propôs a fazer aquilo de bom grado. Jesus não cobrou nada para ele. Zaqueu, para mim entrar na sua casa, você tem que mudar, né? Você tem que se converter, você tem que... Não, se converter não. Você tem que mudar, você tem que dar todos os seus bens, devolver tudo que você fez. Não, Jesus simplesmente quis: eu vou entrar na sua casa. Eu quero entrar com você na sua casa. E quando Zaqueu aceita, a partir daí a mudança começa. A mudança começa com Jesus. E aí nós temos que ver isso, que às vezes nós queremos nos consertar todo. Não, eu só vou aceitar Jesus quando eu me consertar, quando eu estiver muito bem, quando eu mudar. E não. Jesus nos conhece, Jesus sabe. Nós que aceitamos a Jesus também, Ele sabe, nós erramos, nós somos pecadores, mas Ele quer que nós, dia após dia, tenhamos um encontro com Ele, mudemos, peçamos perdão pelos nossos pecados, e Ele, a cada dia, nos transforma, nos molda, nos muda. É isso que Jesus faz. Não somos nós, não é ninguém que faz por Ele, basta somente abrirmos a porta e aceitarmos que Ele fará a mudança, Ele entrará e ceará conosco. E aí, a julgar pela reação da multidão, né, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, nós podemos ver que Zaqueu era era um publicano muito desonesto, porque já tem uma fama de ser publicano, mas se ele fosse uma pessoa honesta, cobrasse somente o devido, o povo não teria tanta raiva dele assim, né? E ele era conhecido na região, e o povo vai à loucura, assim, não aceita e tal, mas ele se propôs a ter esse encontro transformador e a demonstrar a mudança interior por meio dessa ação exterior, que foi tudo isso que ele se propôs a fazer. E aí nós vemos uma coisa, né? Não é suficiente seguir a Jesus somente nos pensamentos, no coração, somente acompanhar. Isso não é suficiente para Deus, para Jesus. O que Ele quer é que nós demonstremos fé por meio dessa mudança de comportamento, por meio da nossa mudança completa. E às vezes tem áreas das nossas vidas que nós estamos fazendo algo errado, que nos incomoda, que nós sentimos lá dentro que incomoda a Deus, que não é certo, e nós ficamos relutando às vezes: não, isso não tem nada a ver e tal, quando lá dentro você sabe que isso está errado. E é isso que Jesus quer de nós, essa mudança, estarmos dispostos a demonstrar essa mudança por meio de nossas ações. Nossa vida tem que ser exemplo. Às vezes são coisas que só você sabe, mas Deus conhece. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que nós estamos fazendo. Às vezes coisas na nossa casa, com alguma pessoa, um comportamento, não sei. Nós conhecemos nossas falhas, nossos erros, algo que incomoda a Deus, e é isso que Ele quer mudar, dia após dia, porque a nossa vida é assim, é dia após dia, é encontro com Deus dia após dia. Então,
isso é fantástico. É isso que Jesus faz. Ele nos conhece, ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que nós erramos, ele sabe de tudo isso. Mas ainda assim, ele nos ama e quer nos transformar. E mais interessante, às vezes a gente fica pensando, né? Que, mas é muito difícil para mim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que não dá para me mudar e tal, é difícil, não consigo. E aí, eu queria te convidar a voltar para a história de Zaqueu, para a gente ver se foi fácil ou se foi difícil. Às vezes a gente olha e fala, poxa, Zaqueu deu metade de seus bens, e aí devolveu tudo que ele tinha roubado, tá bom, não fez nada assim, sabe? O cara era rico e tudo mais. Mas olha só, que interessante. Lá no início diz que ele era chefe dos publicanos e rico. Só que esse termo, esse cargo, né, chefe dos publicanos, só aparece na Bíblia uma vez, que é aqui. Chefe dos publicanos. Ele era chefe de diversos cobradores de impostos. E aí, o que isso nos dá a entender, né? Que ele era encarregado por um distrito interno. Ele era alguém de confiança, que era encarregado por todos os outros, que deveria receber por todos os outros que cobram. Então, ele era uma pessoa grande, influente, que devia responder aos outros também, que ele deveria pagar. Fazia parte de um esquema, né? Vamos dizer, o que o Lava Jato está pegando aí vários esquemas. Fazia parte de um esquema como esse. E aí, nós vemos que ele, simplesmente, Jesus o chama, fala com ele, e naquele momento ele vira e fala, não, eu quero mudar. Não importa as circunstâncias, não importa o exterior, não importa o que eu estou fazendo, não importa quão difícil isso seja, eu quero mudar. Esse era Zaqueu. Ele simplesmente se absteve de tudo isso, mudou a sua vida e se transformou devido ao encontro transformador que ele teve com Jesus. Isso é lindo, é fantástico, como, assim, apenas a presença de Jesus, apenas o convite dele de entrar em nós, muda a situação, muda a vida. E, por último, gostaria de destacar mais um passo, é o quarto passo. Para termos um encontro transformador com Jesus, devemos entregar-nos completamente nas mãos de Deus. E aí, esse último passo, né, entregar-nos completamente nas mãos de Deus, esbarra nos anteriores, claro, que eu já disse, né? Mas ainda assim ele é importante, porque às vezes a gente faz muitos planos, muitas coisas, pensamos em muitas coisas, quando o Senhor tem que ser o primeiro lugar. E aí, em Provérbios 16, se o irmão puder abrir comigo, Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, no versículo 1, nos fala assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. E o versículo 3 diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Lindo, os versículos assim por si só já falam muito, né? Mas assim, muitas vezes nós fazemos planos para nossas vidas, estamos muito ocupados com diversas coisas, provas, viagem, trabalho, tantas coisas, mas não temos tempo de colocar Deus no meio de nossos planos. A gente faz tudo, planeja tudo, e aí, qual é o momento que eu vou estar com Deus, qual é o momento que eu tiro do meu dia para agradecer a Deus, para falar com Ele, para estar na casa de Deus, seja lá qual for um momento, mas nós temos que colocar Deus em nossos planos. Para termos um encontro transformador com Jesus, temos que estar dispostos, temos que colocar nossos planos, porque Zaqueu também poderia simplesmente, Jesus está na cidade, que bom, deixa ele passar, não vou nem sair de casa, está uma multidão, uma bagunça, vou ficar em casa. Mas não, ele teve que se dispor a sair de casa, até subir numa árvore, ele fez, para encontrar Jesus. Então, se Jesus não tiver em seus planos, não tiver espaço na sua vida, aí vai ser mais difícil de ele entrar. O convite já está feito, mas vai ser mais difícil. Então, a partir de hoje, temos que colocar Deus em nossos planos, porque é isso que Ele quer de nós, né? Ele quer transformar nossa casa, nossa família, nossa vida por inteiro. Mas, para isso, nós temos que dar espaço para Ele. Ele nos quer.
E foi o que Zaqueu fez. Se entregou completamente, abriu a sua casa, deixou que Jesus entrasse e Jesus transformou totalmente ele, internamente, ele demonstrando isso. E, como diz o versículo que eu li, né? Por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Esse foi o sacrifício de Jesus. É isso que ele faz. O encontro transformador dele conosco é esse. É para transformar a nossa vida por completo. É para todos aqueles que creem, que desejam uma mudança, desejam um encontro verdadeiro. Esse encontro que nós devemos buscar dia após dia. É isso que ele tem para nossas vidas, é isso que ele tem para nós. E amém. Vamos caminhando já para a conclusão, para encerrar nossa mensagem. Eu queria te convidar a ficar de pé. E nesse momento, feche seus olhos, ore a Deus, pense em tudo que foi falado, tudo que foi dito, se existe alguma área que você precisa melhorar, se algo aqui esbarrou em seu coração, você ficou com aquilo marcado, gravado, essa noite, pense nisso, ore a Deus, fale com Ele. E mais do que isso, né? Se hoje você que deseja verdadeiramente ter um encontro com Jesus, se hoje você deseja verdadeiramente entregar-se a Ele, talvez você tenha se identificado com a história de Zaqueu. Você apenas acompanha e tenta ver quem é Jesus, e só assim de longe, mas hoje, o Rei Jesus quer entrar em sua casa. Hoje, Ele quer dizer para você, assim como Ele disse para Zaqueu, né? Ei, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa. E a resposta de Zaqueu para ele foi rápida. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Jesus disse nesse momento: hoje preciso ficar em tua casa. Não é amanhã, não é outro dia. E talvez a gente espere uma semana, um mês, uma prova, ou talvez uma vida inteira, e nunca tenhamos um encontro com Jesus. Mas Ele te trouxe aqui hoje, te chamou para ter um verdadeiro encontro com Ele. Se você nunca teve um encontro transformador com Jesus, nunca aceitou Jesus na sua vida, nunca deixou Ele entrar verdadeiramente, tem acompanhado, talvez tenha entrado, já tenha entrado em várias igrejas, mas nunca aceitou Jesus, nunca levantou a sua mão dizendo para Ele: sim, eu aceito, eu deixo você entrar no meu coração. Talvez você tenha acompanhado, tenha visto, mas nunca disse o sim, o verdadeiro sim. Eu queria te convidar a fazer um sinal, a levantar a sua mão essa noite, se você deseja. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. É para Ele que você está dizendo sim. Ele fala: desce depressa, porque hoje é o meu encontro contigo. É hoje, Ele não está falando amanhã, não está falando outro dia. Ele te trouxe aqui. Algo aconteceu para você entrar por essas portas e ouvir essa mensagem. E Ele te dizer: hoje eu quero ter um encontro contigo, eu quero entrar na sua casa, eu quero falar com você. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto para mim que eu possa ver. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar, todos com os olhos fechados. Zaqueu teve que dar um passo, ele teve que vir depressa. Então eu te convido, venha estar aqui à frente para que eu possa orar por você. É hoje, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar. Você levantou a sua mão, vem aqui à frente então, vem aqui no altar para que a gente possa estar orando pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. O Zaqueu, eu quero subir. E só mais um momento, venha, você que levantou a mão pode vir, pode vir. E em segundo lugar, né, como eu disse, todos nós precisamos ter um encontro transformador com Jesus. Talvez em algum desses pontos você se identificou, em algum desses passos você se identificou que você tem falhado em algo. Não sei, talvez foi tão dito aqui hoje, que lindo. Nós devemos confiar em Deus e estar ali preparado.
O quarto passo é confiar em Deus. Talvez você tenha uma prova, algo muito difícil em sua vida, e às vezes você não tem confiado em Deus totalmente, ou você quer ter realmente um encontro transformador, quer abrir a sua casa, não sei, está passando por dificuldades, está buscando ver Deus, mas de uma maneira errada, e você tem buscado em vários lugares, mas hoje Ele também quer te convidar, a todos nós, também a termos esse encontro. A gente precisa sempre de uma mudança em nossa vida. Se você se identificou em alguma coisa, alguma mudança, eu quero te convidar, vem à frente também, para a gente estar orando, para termos um encontro, seja lá o que for, a mudança que tem ocorrido em sua vida, algo que está te incomodando, que Deus tem falado contigo, vem à frente, não se preocupe com nada. Zaqueu não se preocupou, ele desceu, por mais que as pessoas falassem, ele veio. Então venha, venha, Deus quer te convidar, Jesus quer te convidar também a transformar a sua vida completamente. Às vezes são as ações, você não está vendo que as suas ações externas demonstram isso, a transformação. Então venha, Deus quer te transformar essa noite, Deus quer ter um encontro, você quer buscar mais Ele, quer ler mais a palavra, quer orar, vem à frente, Deus quer falar com você, enquanto nós estivermos cantando essa música. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Feche seus olhos mais essa noite. Eu quero orar por todos esses que estão aqui. Feche seus olhos. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela tua mensagem essa noite, Pai. Que tu és fiel e fala conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses que disseram sim, ó Pai. Deixaram que o Senhor entrasse em suas casas, em suas vidas, para realizar a verdadeira mudança, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus eu oro por suas vidas, Senhor, por suas caminhadas, ó Pai. Em nome de Jesus abençoe, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja sempre ao seu lado, que eles saibam que há um Deus presente, que os conhece, ó Pai, que os chamou pelo nome essa noite, e a partir de hoje, ó Pai, estará todos os dias ao seu lado, ó Pai, porque hoje eles tiveram um encontro transformador contigo, ó Pai. Glória ao teu nome, Senhor, tu és fiel, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essas vidas, ó Pai, e aqueles também, Senhor, que disseram hoje: eu quero que as minhas estruturas sejam mudadas, eu quero mudar, tem algo que não agrada a Deus, ou eu quero agradar mais ainda a Deus, eu vim aqui para ter um encontro, então hoje eu quero ter. Eles desceram da árvore, ó Pai, deram seu passo de fé e reconheceram, Senhor. Então entra em suas vidas também essa noite, Pai, que eles saiam daqui verdadeiramente transformados, ó Pai, pelo teu poder, pela tua glória, ó Pai, porque toda honra, toda glória é para ti, Senhor, é por ti, ó Pai. Essa noite, ó Pai, esses encontros, Senhor, são contigo, ó Pai. Glória ao teu nome, te agradecemos, Senhor. Meu bem maior, faz um milagre.
Amém, queridos. Que palavra boa, né? Que palavra tão didático, né? Mas que vem ao encontro do nosso coração e nos enche de alegria. Estamos então nos despedindo nesta noite. Cremos que, assim como o nosso coração se alegrou, o coração do Pai também está alegre. Porque hoje houve salvação nesta casa. Amém? Glória a Deus. Você que veio à frente e que recebeu essa palavra no seu coração, aceitou esse convite do Senhor Jesus, deixando Ele entrar na sua vida, eu quero te fazer um convite. Nós temos aqui na nossa igreja diversas classes de escola bíblica, e uma delas é a classe exatamente para você que está chegando agora, para você. E acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. Faça um esforço, esteja aqui conosco. Todos vocês na escola bíblica dominical, cada um nas suas respectivas classes. Mas para vocês que estão chegando agora, a classe chama-se a classe de novos. É a classe do apóstolo Joaquim, a classe do pastor da igreja, onde vocês aprenderão muito mais a respeito da palavra do Senhor. Muito mais. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse Senhor Jesus que te chama pelo nome e que quer entrar na tua vida, na tua casa. Amém? Vamos nos despedir nesta noite, na presença do Espírito Santo, sendo conduzidos para os nossos lares, em paz, para uma boa noite. Feche teus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos na tua presença. Tu és sempre bem-vindo ao nosso encontro, Senhor. Sempre bem-vindo ao nosso encontro. Queremos te encontrar todos os dias. Queremos ter experiências contigo todos os dias. Queremos poder contar para o Senhor das nossas dificuldades, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em que o Senhor vai fazer tudo aquilo que for necessário para que nós sejamos vitoriosos. Deus, muito obrigado pela nossa vinda aqui nesta noite. Como foi dito desde o princípio, não foi por acaso que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Não foi por acaso. E nós nos declaramos ao Senhor que o nosso coração estará muito alegre, porque sentimos a tua presença no nosso meio nesta noite. Sentimos que o Senhor não apenas nos chamou, mas o Senhor veio e se fez presente no nosso meio. A tua presença é bem-vinda, Senhor. Muito obrigado. Porque todas as vezes que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para estar sentado conosco na nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Saímos daqui com essa certeza de que o Senhor nos quer junto de Ti. Independente do que nós fazemos, independente de como nós estamos, o Senhor nos ama e nos quer perto de Ti. E nessa noite nós saímos daqui juntamente com aqueles pedidos de oração que estão naquela salva, dizendo: Senhor, nós queremos estar perto de Ti. Recebe-nos, venha ao nosso encontro. Nosso coração está aberto para recebê-lo. Oferecemos ao Senhor a nossa casa, a nossa vida, para que o Senhor entre e que a Tua presença seja transformadora nas nossas vidas. Que haja uma transformação tal que todo aquele que olhar para nós veja resplandecer a Tua imagem, Senhor, através das nossas vidas. Dá-nos uma volta para casa em segurança, uma noite tranquila, uma semana de paz na Tua santa presença, em o nome de Jesus. Nós nos regozijamos, nós Te aplaudimos, nós sorrimos na Tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, não saia do seu lugar sem dar um abraço no teu irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Te procuro, Deus, do silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero,